hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês e eu vou confessar que eu tenho um defeito, né? De tantos defeitos que todos nós temos, né? Mas um dos meus defeitos é que eu deixo os meus livros sempre pela metade. Ou seja, o que eu faço? Quando eu começo a ler um livro, eu vou super entusiasmada, inicio a leitura e paro na metade. Eu faço isso com todos os meus livros. Depois de algum tempo, eu retomo a leitura e finalizo os livros. Então, às vezes, eu demoro 6 meses para ler um livro. Algum e outro eu acabo lendo bem rapidinho, porque às vezes eu peço emprestado, às vezes eu preciso devolver logo, então eu me obrigo a ler bem rápido e finalizar a leitura. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Eu contei para vocês que na Black Friday eu tinha comprado alguns livros, né? Um deles é esse aqui, é o Almanaque de Naval Ravikant. E, vocês podem ver, tem a minha marcação aqui, ó. Eu li essa parte aqui do livro e eu não continuei até agora, eu não terminei de ler ele. Mas já vou adiantar para vocês que eu tinha uma ideia do livro e o livro se apresentou de outra forma, né? Da ideia que eu tinha. Eu ouvi falar muito bem desse livro, então a ideia que eu tinha dele não é exatamente a que se apresentou no livro, mas eu tô lendo e espero finalizar ele para vir aqui falar para vocês sobre esse livro. Outro livro que eu estou fazendo isso, eu gosto muito do tema, é esse aqui, Mentes Perigosas, da Ana Beatriz Barbosa Silva. Por que eu gosto muito desse tema? Porque a minha formação acadêmica é direito. E eu fiz muitos cursos de perícia, de análise de perfil, psicopata, curso sobre sexologia forense, enfim, vários cursos desse tema eu fiz. E eu gosto muito desses temas, por isso estou lendo esse livro e adivinhe. Parei aqui, mas esse eu tenho lido com um pouco mais de frequência, eu leio um pouquinho por dia, porque ele é um pouco mais denso, vamos dizer assim. A linguagem é fácil, mas ele é um pouco mais denso no assunto. E uma coisinha que eu fiquei chateada, já adianto pra vocês, neste livro, que eu imaginei que fosse talvez a edição ou algo assim, mas é que as folhas dele são brancas. E eu gosto mais das leituras com as folhas um pouquinho mais amareladinhas. Eu não sei se vocês vão conseguir ver a diferença, mas é aquela folha um pouquinho mais amarelada, eu acho que fica melhor para leitura, não cansa tanto a vista assim da gente, né? E aí, então, eu tô lendo esses 2 livros e adivinhe, eu comecei a ler um outro livro e é sobre ele que eu vou conversar hoje. Mas esse outro livro, ele tem uma peculiaridade, isso me agradou bastante, eu não conhecia, eu nem sabia que tinha esse livro. E um dia, visitando a livraria, eu olhei ele, achei legal, achei interessante o tema, folhei, gostei e resolvi comprar. Confesso para vocês que os livros não andam muito baratos, assim, tem livros que muitas vezes me agradam, que eles estão na faixa de R$ 90 por aí, e aí eu acabo não comprando. Eu até vou seguir a sugestão de um seguidor que fez um comentário um dia em um livro meu, e ele comentou assim, que se eu tivesse uma caixa postal, alguma coisa assim para deixar, para que quem quisesse me sugerir leitura, quem quisesse me mandar um livro para ler, ou enfim, quisesse mandar alguma coisa, era para mim deixar essa caixa postal e assim as pessoas pudessem mandar. Eu não tenho caixa postal, mas eu vou deixar o endereço para vocês, vou deixar aqui na descrição. É o endereço de uma amiga e ela não tá ocupando esse endereço, mas ela tem portaria 24 horas e tal, então é fácil de receber correspondência. E aí eu vou deixar, porque no momento que né, não tem como passar o endereço da minha casa, porque quando eu não tô fica difícil e tal para receber. Então eu vou deixar esse endereço. E aí quem quiser quiser me mandar um livro, né, pode fazer um envio então através desse endereço, tá bom? Então vamos falar agora do livro, que vocês já viram na capa, mas é O Diário Estoico. Gente, esse livro foi uma surpresa, eu não conhecia, até se alguém de vocês conhece esse livro, escreve aqui nos comentários, diz, eu já vi, ou eu já li, enfim. O que esse livro tem de legal? Ele é como se fosse um diário mesmo, porque ele é pelos dias do ano. Até hoje já fiz a minha leitura de hoje, e ele é separado por meses e por dias. Vou virar aqui para mostrar para vocês, ó. Tô gravando esse vídeo hoje, dia 9 de março, tá aqui. E aí, cada dia do ano tem um pensamento, né, uma frase, uma fala de algum filósofo, né, tem a frase dele, e embaixo tem uma reflexão, um pensamento, alguma atitude, alguma coisa que, né, para te refletir sobre aquela frase e para ti, às vezes, tem algum comando, como é que eu posso falar, alguma dica aí para ti, alguma atitude para te tomar no teu dia. Né? Vou dar um exemplo aqui que eu li esses dias, eu achei bem legal. E falava assim, reduzindo o dispendioso, né? Então, era um pensamento de Sêneca,
E aí ele falava, né? Eu só vou falar do comando, só pra não ficar chato e ficar lendo o livro, né? Mas ele falava assim, pra gente pensar nas coisas que a gente tinha, porque o que que era reduzir o dispendioso? É assim, tudo que tu tem na tua casa, na tua vida, mesmo que não tenha custado nada pra ti, automaticamente tem um custo. Qual que é o custo? É ele estar ocupando aquele espaço, independente dele custar financeiramente alguma coisa, mas ele está utilizando um espaço e isso gera um custo. Daqui a pouco ele ocupa um espaço que precisa iluminar, daqui a pouco ele ocupa um espaço que tu precisa limpar, que tu precisa arejar, que tu precisa. Enfim, é um tipo de custo. Então ele fala e ele questiona sobre esse tipo de custo e até que ponto que a gente está disposto a manter isso, armazenar isso, né? Enfim. Então ele faz um questionamento, ele sugere o questionamento da gente pensar assim: ah, esse bem aqui ele tá custando alguma coisa pra mim, porque talvez se eu não tenho espaço na minha casa, eu preciso pagar um aluguel em algum lugar pra deixar, eu preciso pedir pra uma outra pessoa pra armazenar, enfim. Que custo que esse objeto tá trazendo pra mim, esse bem, que benefício ele está trazendo para mim e realmente será que é necessário eu ter esse bem, enfim, essa coisa, enfim, o que for, né? E aí ele traz isso também para os nossos pensamentos, né? Ah, qual que é o custo de eu manter alguma coisa ali no meu pensamento que daqui a pouco ela só está ocupando um espaço que na verdade eu poderia estar ocupando com outra coisa, eu poderia estar focando em outra coisa. Então ele sugere a gente fazer esse questionamento dos nossos bens, da nossa vida, o que está dispendioso, o que está aí sem uso, o que está aí parado, para que a gente possa eliminar de alguma forma. Não quer dizer, ah, eu vou começar a desfazer dos meus bens, vou doar, vou colocar fora, eu vou vender. Se for alguma coisa realmente que tu não vai ocupar, tu pode fazer isso. Mas se são coisas que tu ocupa, ok. Mas ele dá essa sugestão da gente olhar para nossa vida e ver como é que tá, porque tem muita coisa que fica ali amarrando o nosso dia a dia, né? E é sobre isso que ele fala. Então, esse diário, por óbvio, né? Eu tô no comecinho dele, né? Mas ele é para ser lido uma página por dia. E a minha sugestão, que eu achei bem legal, é justamente isso. Tem muita gente que às vezes não tem tempo para ler, às vezes não quer se comprometer a ler um livro, porque, vou demorar o ano inteiro para ler e quando eu chegar lá no final nem lembro mais o que eu li no começo. E quem quer manter o hábito da leitura e pensa assim, poxa, se eu pudesse ler pelo menos uma página por dia sem perder o raciocínio, ou sem, né, daqui a pouco tu tá lendo um livro, tem um capítulo de 3 páginas, mas tu lê só uma, fica ali meio perdido, né? Você teria que ler as 3 páginas pelo menos para poder entender o contexto. Essa aqui é uma ótima dica, porque é uma página por dia, de fato, porque ele tem o pensamento de um filósofo e embaixo uma interpretação, uma explicação, algo que faça tu refletir. Então, assim, eu achei fantástico, porque eu posso ler todos os dias, então eu vou manter o hábito da leitura, querendo ou não, eu vou ler ele todos os dias. Ele vai me ajudar no meu dia a dia, porque sempre vai ter um pensamento ali, alguma coisa, para que eu possa, enfim, né, refletir, para que eu possa refletir sobre o meu dia, sobre a minha vida, sobre as minhas coisas, enfim, é bem legal, eu achei super legal mesmo. Eu nem li os de janeiro e fevereiro, porque eu comprei ele agora em março, então é recente, minha última aquisição de livros. E aí eu não li porque, por ele ser um diário, e ele só tem data, mas ele não tem dia da semana, ele não tem um compromisso que tem que ser do ano de 2026. Claro que talvez no próximo ano saia uma edição com talvez novos pensamentos, novas interpretações, mas o ano que vem eu posso continuar lendo esse livro. Então eu posso ler dos meses que eu ainda não li e posso ler de novo porque a gente não vai lembrar de tudo que leu. Então eu achei bem legal. E aí talvez vocês se perguntem assim, mas estoico, né? Estoico não vem de estoicismo? Exatamente, estoico vem de estoicismo. E eu fiz uma colinha aqui para poder falar para vocês sobre o que é o estoicismo. Eu dei uma breve pesquisada, mas assim, qualquer um de vocês pode dar um Google que vai ter milhares de explicações sobre o que é o estoicismo. Eu peguei o primeiro conceito só para poder trazer aqui no vídeo. Então, o estoicismo é uma filosofia fundada por Zenão de Cício. É assim mesmo o nome dele, Zenão de Cício. Ele viveu ali por volta de 300 a.C., então é bem antigo. E no que consiste o estoicismo, tá? É um conceito aqui bem resumido, tá? Porque o conceito é mais amplo e tal. Mas quem tiver mais curiosidade, tem vídeo até aqui no YouTube também que fala muito sobre o estoicismo. Eu vou dizer pra vocês que pra mim também, assim, foi um conceito que eu fui buscar, porque, diário estoico, mas daí tu vai buscar lá nos conceitos de história e tal, né? E aí não tava muito claro e eu fui pesquisar também. E estoicismo nada mais é do que ele foca na busca da virtude, da sabedoria e da serenidade emocional. Então, o que isso quer dizer? A principal premissa dele é aceitar o que a gente não pode controlar.
Por exemplo, o que está fora do nosso alcance, o que a gente não tem controle. Um exemplo prático aqui, assim, bem básico. O tempo. O tempo a gente não pode controlar, o clima. Ele está além do nosso controle, tá? Só para exemplificar. Mas a gente pode agir de uma maneira racional sobre o que a gente pode controlar, focando em caráter e aceitação do destino. Ou seja, a gente pode controlar os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Então, por exemplo, eu não posso controlar o tempo, eu não posso controlar o clima, mas eu posso controlar o meu pensamento a respeito disso. Lembra que, não sei se vocês assistiram, mas em alguns vídeos atrás, tá aqui no canal, eu falei sobre os dias cinzas, né? De muitas pessoas que não gostam do dia cinza, outras que passaram a admirar, assim como eu, passaram a gostar desses dias. Então, assim, eu não tenho como controlar o tempo, se ele vai estar nublado, se vai ter sol, se vai estar chovendo, se vai estar frio ou calor. Mas eu posso mudar o meu pensamento para mim poder tornar o meu dia melhor, né? Ou pintar o céu da cor que eu quiser, mesmo que o dia esteja cinza, porque sou eu que faço o meu dia melhor. Ou ainda, eu posso ter alguma atitude para tornar meu dia melhor, né? Mesmo que o dia esteja em desacordo com o que eu gostaria que ele tivesse. Basicamente é isso, e o Diário Estoico ele vem falar sobre isso. Então, assim, são coisas práticas, né? Os pensamentos a gente, né? Muitos a gente conhece, outros eu nem fazia ideia de que existiam. Mas de que forma que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia, no dia a dia de hoje, né? De que forma que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia, que lição que a gente pode levar para os nossos dias e de que forma que a gente pode levar o nosso dia melhor, né? E é sobre isso que esse diário vem falar. Eu achei ele muito bom. O autor tá aqui embaixo, é Ryan Holiday e Stephen, né? Hanselman. É esse nomezinho que tá aqui embaixo, ainda vai aparecer pra vocês ao contrário, né? Porque eu tô gravando com a câmera da frente, mas é esse aqui. Eu vou tirar uma fotinho espelhada pra que vocês possam aí ter toda a dimensão. Achei bem legal, porque aqui ó, a orelha do livro, ele tá vendo que tem um picotadinho aqui? Então, esse picotado veio esse marcador, e esse marcador ele tava grudadinho ali, aí eu só destaquei e aí eu uso ele de marcador, então, do meu livro. Achei bem legal, bem bacana, ele é bem grossão, ele tem umas 400 páginas. Por quê? Ah, mas os dias do ano são 365. Na verdade, aqui são 366 lições sobre sabedoria, perseverança e a arte de viver, é o que diz aqui, ó. Então, ele tem ainda para o ano bissexto, né? E também, no final aqui, ele tem algumas interpretações. Ele tem aqui um mini dicionário aqui no final, né? Com umas palavras mais difíceis, né? Vamos dizer assim. Tem mais umas outras informações. Algumas das lições, elas não vão ocupar, assim, só uma página. Elas vão ocupar uma página aqui e um pouquinho, né? Mas é bem curtinho, ó. Esse daqui é só esse tantinho aqui, então é bem legal. Quem quer manter a leitura aí no seu dia a dia, é uma ótima dica de livro, tá bom? Então essa foi a minha dica de hoje, espero que vocês tenham gostado aí sobre o Diário Estoico. Acho que é uma leitura que vale a pena, sabe? Porque aí a gente consegue manter aí um pouquinho de leitura, nem que seja só um pouquinho no dia a dia. E eu acho que isso enriquece muito, ajuda a enriquecer o vocabulário, ajuda a gente a ter novos insights aí sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa vida. Então eu acho que foi uma boa aquisição. Embora não tão barato, acho que foi 60 e poucos reais, mas eu acho que vale a pena. Como eu falei pra vocês, tem livros aí que estão quase 100 ou passam de 100, né? Que eu gostaria inclusive de adquirir, mas não dá pra gente ficar toda hora comprando livro, né? É um ótimo investimento, livros nunca são demais, mas a gente às vezes tem que pesar outras coisas também. Então por essa razão, vou deixar o endereço aqui embaixo. Se vocês quiserem me mandar algum livro, alguma sugestão aí, fiquem à vontade, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, certo, gente? Então fiquem bem, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!